Lukashevski. Ele me deu o truque, Perfeito. não se fala o S. E é professor da Universidade Federal do Paraná e presidente da SBEM, que junto com a Bezo faz a campanha Cuidar de Todas as Formas. E hoje o assunto é hormônios e obesidade. Eu tenho a primeira dúvida, que é a mais óbvia de todas, doutor César. Posso tratá-lo de doutor César? Ou o Por senhor favor, prefere claro. professor? Pode até Doutor tirar o César, doutor para falar só César. isso eu não consigo ainda. Mas eu queria saber o seguinte: a gente sempre fala, quando fala em obesidade, a primeira coisa que vem à cabeça é a tireoide. A gente culpa a tireoide. Eu mesma culpo a tireoide. Minha mãe tinha problema de tireoide, eu devo ter problema de tireoide. Mas falando muito sério, o que o hipotireoidismo tem de fato a ver com a obesidade? E mais, vou emendar já em outra, que eu sou malandra. A gente também ouve falar que o hipotireoidismo não é tão prevalente, não é uma causa tão frequente quanto a gente imagina. Mas eu fico pensando, como por outro lado, tem quem culpa os leigos falando muito na tireoide. Por outro lado, a gente sabe que a prevalência é pequena, pode também existir casos de pessoas com hipotireoidismo que não desconfiam que tem esse problema. Então, queria que o senhor explicasse esse envolvimento e também como é que se chega a se desconfiar, a se suspeitar de um caso de hipotireoidismo associado à obesidade. Então vamos lá, vamos iniciar. Boa noite inicialmente a Lúcia, boa noite, já estou vendo vários nomes de colegas aí bem conhecidos, boa noite a todos. Parabenizar a Bezo, parabenizar a SBEM por essa campanha nesse mês de conscientização sobre a obesidade, né, que é um assunto extremamente relevante, importante, uma das pandemias, né, mundiais, já decretada pela Organização Mundial de Saúde em 98 como uma pandemia do novo milênio, e agora junto com uma nova pandemia. Vou até começar fazendo uma propagandinha, né? Em 2011, quem quiser entrar aí no Google e colocar tireoide é inocente ali no Google, vai achar um artigo que eu escrevi para o jornal, quando ainda existia jornal aqui em Curitiba, a Gazeta do Povo impressa, porque hoje não existe mais, mas naquela época ainda existia o jornal impresso, e era na época que teve a reportagem na Rede Globo sobre o Ronaldinho, o fenômeno, que ele tinha engordado e que ele tinha justificado que era para o problema da tireoide. E daí eu coloquei esse título no artigo que eu escrevi, que a tireoide é inocente. Então vamos lá, né? A grande relação é porque a tireoide tem toda aquela história que as pessoas têm em mente, que a tireoide trabalha, os hormônios tireoidianos trabalham com o metabolismo. Então, muitas vezes, em algumas situações, quando a pessoa tem hipotireoidismo, uma das manifestações clínicas pode ser ganho de peso por vários mecanismos, inclusive por retenção hídrica, realmente por reduzir o metabolismo. E daí as pessoas fazem o raciocínio ao contrário. Então eu estou com obesidade é porque a minha tireoide não funciona. Então é simplesmente uma coisa cerebral, né? Da gente tentar fazer essa associação que parece ser simples e fácil, mas ela não é verdadeira. Obviamente nós temos hoje aí 60% da população brasileira hoje com sobrepeso, 20% da população brasileira com obesidade. Obviamente que esses 20% não são por problema de tireoide. Então, pode até acontecer, a pessoa que tem um hipotireoidismo, principalmente um hipotireoidismo sintomático, franco, com outros sintomas associados, entre eles o ganho de peso, pode sim ser causado pelo hipotireoidismo. Mas a grande maioria das pessoas que têm ganho de peso, elas têm ganho de peso por outros fatores, né? Geralmente associado ao fator que nós vamos discutir hoje, fator genético, junto com fatores epigenéticos, fatores ambientais, e é isso que leva a essa epidemia, essa pandemia de obesidade. Na dúvida, se a pessoa tem dúvida, será que eu estou com problema de tireoide? É óbvio, né? Ela vai fazer uma consulta com o endocrinologista, né? E ele vai fazer uma avaliação, e na avaliação clínica, laboratorial, ele pode realmente identificar aquele pequeno grupo de pessoas que eventualmente tenham realmente o problema da tireoide, né? Como causa do seu ganho de peso. Agora, desculpa, porque pode ser arroz com feijão para muita gente, mas quando o senhor falou que tem outros sintomas do hipotireoidismo, só para amarrar a pontinha dessa pergunta, e não só o ganho de peso, o senhor poderia listar assim, os sintomas mais frequentes? Claro. Na verdade, hoje o hipotireoidismo atinge
aproximadamente 10% da população. Também é uma situação clínica bastante prevalente. Então, vamos falar um pouquinho do hipotireoidismo. Hoje, na verdade, o nosso diagnóstico é muito mais comum, até porque nós fazemos triagens, né, com dosagem de TSH, de uma situação que nós chamamos de hipotireoidismo subclínico ou insuficiência tireoidiana mínima, que, na verdade, esses pacientes são oligossintomáticos, assintomáticos muitas vezes, ou com sintomas muito inespecíficos que podem até chamar atenção, como cansaço, né? Que pode estar relacionado com inúmeras outras coisas, alteração secura de pele, um pouquinho de ganho de peso, né? Algumas alterações de funções cognitivas, como diminuição de memória, diminuição de energia, diminuição de concentração, alterações unhas quebradiças. Então, vejam, é um conjunto de coisas, mas que podem estar presente em várias outras situações e mesmo até por outras situações concorrentes. Esse é o mais comum no consultório. O hipotireoidismo franco, o hipotireoidismo sintomático, o ganho de peso vai estar associado geralmente com esses sintomas mais exacerbados. Então, uma secura de pele, uma alteração de funções cognitivas importantes, a pessoa percebe diminuição da capacidade cognitiva, ela vai perceber queda de cabelo, unhas frágeis, né, constipação intestinal. Então, são vários sintomas que, em conjunto, aí né, e aí a gente, no exame físico, muitas vezes pode ter um bócio, né, nós vamos detectar o bócio na palpação, nós vamos detectar algumas alterações que nos sugerem fortemente que ela tenha um hipotireoidismo clínico franco, né? E nessa situação, muitas vezes, existe realmente um ganho de peso. Mandaram aqui uma pergunta, eu vou já aproveitar e fazer. A gente falou agora do hipotireoidismo e, desculpa, porque os nomes passam depressa e às vezes a gente não consegue pegar o nome da pessoa, mas perguntar, e a síndrome dos ovários policísticos? Tem relação com obesidade? Passa por hormônios? Passa, né? Passa por hormônios, com certeza. Bom, a síndrome de ovários policísticos é a situação clínica mais frequente, a endocrinopatia mais frequente na mulher no período fértil, né? Ela é frequentemente associada com obesidade, mas não é exclusivo de mulheres obesas. Então, em torno de 20, 25% das mulheres com síndrome do ovário policístico, elas não têm obesidade. Né? A característica da síndrome do ovário policístico, o mecanismo principal é a resistência insulínica, né? Que faz alterações no ciclo menstrual e podem provocar sintomas de hiperandrogenismo. Então, é um diagnóstico clínico que nós vamos ter uma associação de uma mulher que tem distúrbios menstruais, irregularidade menstrual, períodos da menorreia, associado com clínica ou laboratório de hiperandrogenismo, geralmente acne, né? Aumento de pelos, hirsutismo. Então, são manifestações que clinicamente vão estar bem evidentes. Mas a obesidade pode piorar esse quadro, mas não é exclusivo, a síndrome do ovário policístico não é exclusiva em mulheres que têm obesidade. Tá? Pode acontecer em mulheres magras também. Doutor César, se eu pegar a lista de doenças que tem aparelho, problemas de glândulas, problemas hormonais, está aparecendo aqui nos comentários, é imensa. Por exemplo, uma pessoa que na audiência acabou de perguntar se a tiroidite de Hashimoto pode levar ao ganho de peso. O senhor podia aproveitar e nos dar uma aulinha, né? Não sei, olha, que a cara de pau a minha. Não, é ótimo. Quais são os problemas hormonais mais associados ao ganho de peso? A gente começou com a tiroide, mas que outros, quer dizer, a tiroidite tem a ver com a tiroide também, óbvio, mas que outros problemas hormonais podem estar associados ao ganho de peso e por quê? Fico muito feliz com essas perguntas, continuem perguntando, é muito bom, né? A gente vê que o pessoal está... Porque o objetivo hoje era discutir doenças endócrinas e obesidade, exatamente. Tireoidite de Hashimoto, na verdade, é a principal causa do hipotireoidismo, né? Então, quando eu falei do hipotireoidismo, né, tanto subclínico quanto clínico, a etiologia, né, a causa desse hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, tá? Então, é uma doença autoimune, onde nós temos anticorpos, né, que se desenvolvem e que fazem um processo inflamatório crônico na glândula tireoide, e fazem com que a glândula tireoide não consiga produzir hormônios em quantidade suficiente para atender a demanda do organismo. Então, a tireoidite de Hashimoto é praticamente um sinônimo, né? Nós temos, lógico, outras causas. A pessoa que fez uma cirurgia para câncer de tireoide tirou a tireoide, né? Nós temos outras situações, mas a tireoidite de Hashimoto é a mais prevalente, sem dúvida nenhuma.
também lembrando, né, uma área que eu atuo, que eu gosto muito, nós podemos também ter hipotireoidismo por doenças hipofisárias, hipotalâmicas, né? Então, é o hipotireoidismo central. Mas a manifestação clínica é semelhante, o que muda aí é o diagnóstico, que aí nós vamos usar um teste laboratorial diferente, nós não vamos usar o TSH é para a doença tireoidiana, então nós vamos fazer o diagnóstico do hipotireoidismo e vamos fazer o monitoramento do tratamento pelo TSH, e na doença hipofisária pelo T4 livre ou pelo T4 total. Então, só isso é que muda, né, em termos de segmento e de diagnóstico. Existem várias doenças endócrinas que cursam, que podem cursar com ganho de peso. Então, nós temos, por exemplo, a síndrome de Cushing, o hipercortisolismo. Esse hipercortisolismo hoje, muito comumente, de doenças, né? Esse uso de corticoide ele pode ser tanto uso comprimido, oral, quanto injetável, quanto gotinha nasal, quanto pomadinha de corticoide, depende de tempo de uso, de quantidade de uso, a pessoa pode desenvolver síndrome de Cushing, e a gente vê com uma grande frequência isso no consultório, um ganho de peso, né, secundário ao uso de glicocorticoides. Mas nós temos o Cushing endógeno, que é uma doença em que a pessoa pode ter um tumor na hipófise, pode ter um tumor na glândula adrenal, ou ele pode ter um tumor ectópico no organismo que produz o ACTH, que é o hormônio que estimula as adrenais a produzir o corticoide. E essa síndrome é frequentemente associada, quase 100% dos pacientes vão referir ganho de peso, mas eles vão ter vários outros sintomas muito característicos, né? Então, nós vamos ter estrias violáceas, nós vamos ter equimose, nós vamos ter fraqueza muscular, nós vamos ter a face de lua cheia. No exame físico, nós podemos mostrar a giba, as fossas supraclaviculares ocupadas, hirsutismo, né, nas mulheres. Então, é uma síndrome que tem um arsenal de sintomas, de sinais mais exuberantes, né? Então, para diferenciar da obesidade comum, que é muito mais... A doença de Cushing, a síndrome de Cushing é uma situação infrequente, não é comum, enquanto a obesidade, né, é uma situação bastante prevalente. Em algumas situações, é um diagnóstico diferencial difícil, nem sempre a gente tem essa facilidade, né? Às vezes os quadros não são tão exuberantes, e aí, logicamente, a pessoa precisa de um bom endocrinologista, né, para fazer exatamente esse diagnóstico diferencial. Lembrar também na criança, né, a gente tem deficiência do GH, o hipopituitarismo, é uma doença que pode cursar com ganho de peso também. E na criança, né, falar um pouco de endocrinologia pediátrica, lembrar sempre que uma criança que ganha peso e que para de crescer, por exemplo, essas são situações em que o hipotireoidismo, síndrome de Cushing, por exemplo, devem ser sempre afastados, deve ser sempre investigado. Então, esse é um quadro bem clássico na endocrinologia, a criança que está ganhando peso, né, e está com crescimento comprometido. Ela para de crescer e engorda, né? Diferente daquela criança que tem obesidade simples, que geralmente ela até cresce mais, ela começa a crescer inicialmente mais do que as outras crianças. Então, a obesidade simples numa criança geralmente não está acompanhado de nenhum problema no seu crescimento, na sua curva de crescimento. Eu tenho um monte de perguntas aqui. Tem uma que eu achei bastante interessante, porque, mais uma vez, eu peço desculpas porque eu não estou conseguindo ver o nome das pessoas, mas uma pessoa aqui perguntou o seguinte: e as alterações metabólicas da obesidade? Então, aí eu faço a pergunta do caminho de volta, quer dizer, na pergunta dela eu entendi assim, ok, tem problemas endócrinos que levam à obesidade. E a obesidade, o excesso de gordura corporal, também compromete o funcionamento dos hormônios? Bom, a obesidade, por que a gente tanto insiste, né, nesse tema da obesidade? Porque a obesidade é uma doença. Na verdade, eu gosto de dizer nas minhas apresentações que até esse conceito é errado. Ela não é nenhuma doença, ela é uma síndrome. Síndrome porque não existe uma única causa e um único grupo, uma única situação de obesidade. Na verdade, os pacientes com obesidade, eles devem, e no futuro eu acredito que vai ser assim, nós vamos conseguir definir melhor os subgrupos das causas que levam a pessoa à obesidade. Hoje a gente trata todo obeso mais ou menos de uma mesma forma, né? A gente vai enfatizar o tratamento alimentar, o exercício físico, as medicações são muito limitadas, temos a cirurgia bariátrica e ponto final.
mas a gente ainda não tem, infelizmente, uma estrutura diagnóstica por trás da causa da obesidade muito boa e que a gente imagina que no futuro vai mudar. E a obesidade é uma doença e ela está associada com inúmeras comorbidades. Esse é o grande problema da obesidade. Então, a mais comum, que todo mundo sabe, é o diabetes mellitus. Então, existe um paralelismo, né, do diabetes mellitus do tipo 2 com a obesidade. Então, a pandemia que nós vemos hoje no mundo de obesidade está diretamente relacionado com a pandemia de diabetes também. Então, são milhões, né, de pessoas no mundo, 500 milhões de pessoas no mundo hoje com diabetes, aproximadamente. Então, é realmente uma pandemia e que está relacionado diretamente, né, com o desenvolvimento do ganho de peso ao longo da idade com a obesidade. E junto com, além do diabetes, nós temos, lógico, a hipertensão arterial, nós temos as dislipidemias, e tudo isso contribuindo para uma coisa chamada síndrome metabólica, que é um fator de risco muito importante para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, né, para as doenças vasculares em geral. Então, toda essa epidemia de infartos, de derrames, né, como principal causa de mortalidade, estão relacionados com a obesidade. E, principalmente, uma coisa que a gente pouco fala, talvez agora tem falado mais, é lembrar que a obesidade é um fator de risco importante para neoplasias malignas, para câncer. Câncer. Exatamente. Então, isso é pouco enfatizado. Então, alguns tipos de câncer são muito mais prevalentes nas pessoas obesas. Câncer de cólon, câncer de intestino, os cânceres ginecológicos nas mulheres, tanto de útero, de endométrio, quanto ovário, e vários outros tipos. Diga. Desculpa lhe interromper. E aí, dos tumores mais prevalentes em pessoas, indivíduos com obesidade. E uma vez que você tem obesidade, o prognóstico de um tumor maligno pode ser pior também? Ou não tem essa relação? Se você tiver hiperinsulinemia, geralmente... Isso, a obesidade causa esses tumores geralmente por causa da resistência insulínica e da hiperinsulinemia que está associado, né? Isso vai depender muito do tipo de tumor que a gente está conversando em termos de prognóstico. Então, por exemplo, existe maior prevalência do câncer de tireoide em obesos, mas não existe nenhum estudo que mostre que há uma piora do prognóstico em relação ao índice de massa corporal, no caso do câncer de tireoide, né? Câncer de mama, tem alguns estudos que realmente sugerem uma pior evolução, né? Tem muita discussão se você emagrecer, uma mulher que já tem o diagnóstico, se ela perder peso, isso vai ajudar. Não existe evidência que, a partir da hora que o diagnóstico já está estabelecido, que a perda de peso possa ter uma influência muito grande em termos prognósticos. Então, isso é bem controverso, os estudos são controversos. Então, essa dinâmica da obesidade ela é um fator causal, né, importante. Em algumas situações, não parece ter um impacto em prognóstico, mas precisa realmente mais estudos, né? Para a gente ter... a gente tem que separar isso em termos de classes, porque os tumores também são um grupo grande de situações diferentes clínicas, né? Os cânceres não são todos iguais. Tem uma pergunta aqui que eu acho que casa bem, não é sobre câncer, mas casa bem no assunto que o senhor tocou, que é a insulina, o excesso de insulina. Essa eu tenho juízo, eu vi quem mandou, foi o professor Márcio Mancini. O uso excessivo de insulina no tratamento do diabetes leva à obesidade? Sim, eu particularmente, né? O Márcio está aí, o Márcio sempre me complicando a vida, né? Então, eu sempre tive eu converso sempre com meus residentes, né? Sempre me incomodou muito, né? Um paciente grande obeso, com diabetes tipo 2, que a gente está fazendo o tratamento, ele não está compensando, a gente colocar insulina, né? Insulinoterapia, que nós fazemos isso muitas vezes, que é que a gente chama, né, uma visão glicocêntrica, né? O endocrinologista, a gente quer ver aquele glicemia baixar. Mas, por outro lado, a gente baixa realmente no curto prazo, mas nós sabemos dos estudos que isso vai levar o paciente a ter um rebote com ganho de peso no futuro e vai ver piora da glicemia. E, por sorte, ainda vivi o suficiente para nós agora termos, né, novas medicações, né, que nós estamos entrando numa nova era em que nós conseguimos controlar a glicemia e promover a perda de peso para o paciente, que sempre foi o sonho do endocrinologista. Então, sim, insulina é um hormônio que perifericamente tem ação anabólica. Lembrar que centralmente não, centralmente ela é anorética, né, mas perifericamente ela tem ação anabólica.
E sim, né, o tratamento com insulina, se ela não for bem controlado, a tendência é a pessoa ganhar peso, sim. Ô, doutor César, eu li um trabalho, mas o senhor pode aqui na frente de todo mundo falar que é besteira, que eu estou aqui puxando o assunto todo, sobre o crescimento de obesidade em diabéticos tipo 1, justamente porque usa uma quantidade exagerada de insulina basal, enfim, tem uma questão ali de equilíbrio de como usar a insulina rápida ou basal, que o senhor deve entender ou não. Mas a gente também observa por fatores comportamentais ou até por uma falta de controle adequado, de orientação, a obesidade crescendo nesse diabético, que antes era associado até a um perfil muito magrinho, né? E se o diabético tipo 1 engorda, sobretudo a obesidade central, estou aqui pensando, ele tem os mesmos riscos de quem tem um diabetes tipo 2, por exemplo, mesmos riscos associados. Se for besteira, pode me dar uma bronca e falar, Lúcia, passa para outra. Não, não é besteira, mas a gente tem que inverter um pouquinho. Na verdade, o que existe é a epidemia da obesidade, que também atinge a população pediátrica e os adolescentes, principalmente em alguns países como os Estados Unidos, que hoje é uma epidemia realmente, e lá já há alguns anos, e mesmo aqui no Brasil, em alguns países, começou a se ver uma grande quantidade de diabetes tipo 1, né, aquele diabetes que é geralmente diagnosticado na infância, no adulto jovem, em pacientes com obesidade associada. Então, o mecanismo é autoimune da mesma maneira, é um outro tipo de diabetes, há uma destruição das células beta na produção de insulina, esses pacientes recebem insulina, mas acrescentam um novo problema, né? Porque, logicamente, pela obesidade, eles podem desenvolver uma resistência a essa insulina exógena também, e você precisa, às vezes, de altas doses, e aí você vai fazer aquele ciclo vicioso de eventualmente ganhar peso. Então, no diabetes tipo 1 habitual, magro, se fizer um bom controle, com a boa orientação da nutricionista alimentar, se ele fizer atividade física, ele não vai engordar, não vai ganhar peso porque ele tem diabetes tipo 1 e ele está usando insulina. O que existe é uma epidemia de obesidade que pode acontecer agora na população infanto-juvenil, e nessa população também tem os pacientes que desenvolvem diabetes tipo 1 e têm obesidade, tá? Então são situações diferentes. Obrigada por esclarecer. Tem uma pergunta que ficou penduradinha, foi lá do começo da live, e perguntaram o seguinte: queria saber a importância, nesse contexto da obesidade, da grelina e da leptina. Eu estava vendo aqui, foi a Débora Cavalcante até que viu. Um Olha, abraço para a Débora. Desculpa, Foi tocar bem numa área que eu adoro, né? Que eu sempre gostei. Então, pelo jeito, eu gosto de tudo, que tudo você está apaixonado, vou lhe convidar para outra eu gosto live. de tudo. Tudo que for de endocrinologia eu gosto. A leptina eu tenho um carinho especial, porque a leptina ela foi descoberta, né, em 1994, em dezembro de 94, saiu a publicação, e eu estava fazendo meu doutorado fora, e eu participei de um boom, né, para tentar, na Suécia, e na época foi todo mundo correndo para tentar detectar os pacientes com deficiência de leptina e descobrir o que tinha a leptina em relação à obesidade. E na verdade, a leptina é um marco, né, na obesidade, na endocrinologia, porque ela mudou completamente a visão. Então, tudo que a gente sabe, ou tudo não, né, mas uma boa parte do que nós sabemos hoje sobre a fisiopatologia, os mecanismos da obesidade, inclusive tirar o preconceito que existe a obesidade, vem muito de 94 para cá, né, com a leptina. Bom, a leptina, o que a gente sabe?